Oi pessoal, Deus abençoe vocês. Mais um dia de leitura das Sagradas Escrituras. Vamos de Mateus capítulo 14, não é? Vamos agradecer a Deus, tá? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Tua palavra é um presente para nós. Tua palavra nos orienta e nos edifica. Que o teu Espírito nos esclareça e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14, vamos lá. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus. E disse aos seus servos: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sob juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregou à jovem, que a entregou à sua mãe. Herodes estava tendo um caso com a cunhada, a esposa do irmão, e aí João, ele denunciou isso, falou: não é lícito você pegar a esposa do teu irmão, isso não está certo. Ele queria matar João, mas não tinha coragem, porque temia o povo considerava João como um profeta. Não somente o povo, mas Jesus mesmo deu testemunho de João, que dentre os nascidos de mulher nunca houve ninguém como João Batista. Né? E aí, no dia do aniversário do Herodes, a filha, a enteada dele, a filha da Herodias, dançou, e aí ele se agradou muito, aí fez um juramento, falou: você pode me pedir o que você quiser, que eu te dou. Aí a mãe dela falou: pede a cabeça de João num prato. E aí ela fez esse pedido, ele temeu, não teve como voltar atrás, aí trouxe a cabeça de João num prato. João, que veio para ser o precursor de Jesus, é preso porque falou a verdade e morre com a cabeça sendo oferecida, né? Morre decapitado e a sua cabeça é servida em uma bandeja só porque uma menina rebolou bonito para o rei. Você acha isso justo? Tem coisa que é muito complicada, né? Meu Deus. Versículo 12. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. E foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. E quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto, e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que lhe replicaram: Tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido o pão, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro explicou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Esse é o capítulo 14, que narra a história da triste morte de João no cárcere. E depois de chegarem ao outro lado do lago, a multidão foi a pé e Jesus realiza a multiplicação dos pães por causa da sua compaixão, movia-se de íntima compaixão. E ao retornar, quando ele manda os discípulos virem, já a quarta vigília da noite, aqui já era passando das 3 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos se assustam, começam a ver o que não existe, achando que era um fantasma, porque o desespero e o medo faz você ver coisas que não existem. E aí Jesus disse: "Não tema, sou eu, tenha um bom ânimo." Pedro faz um desafio, Jesus aceita, e no meio do desafio ele teve medo, começou a afundar olhando para o barulho do vento. E Jesus toma pela mão e diz: "Tenha fé, Pedro, por que você duvidaste?" E quando ele entra no barco, o vento cessa e eles se alegram na presença de Deus e diz: "Verdadeiramente tu és profeta." E esse aqui é o capítulo 14. Que o Espírito Santo fale muito melhor em seu coração através dessa leitura. Que Deus abençoe. Forte abraço. A gente se vê.